Graças a Deus, graça e paz, Igreja do Senhor Jesus, aleluia, graças a Deus, seja muito bem-vindo mais uma vez para a glória de Deus. Vamos aprender um pouco mais com o Espírito do Senhor nessa noite, aleluia. Quem foi edificado ontem à noite? Aleluia, quem aprendeu algo de Deus ontem? Então, apenas para refrescar a sua memória, mas eu acredito, tenho quase certeza, 88% de certeza que você já leu alguma coisa do livrinho. Aleluias! Se você ainda não leu, nós temos o livreto do seminário que você pode adquirir lá na livraria. Depois do intervalo, no final, ao valor de R$ 5 apenas, que é o custo do material para você poder ter aí. Está aí uma parte do seminário nesse livreto, né? Não está todo o conteúdo, porque senão ele ficaria muito extenso. Mas o fundamento está aqui estabelecido, para ajudar você a guardar dentro do teu coração aquilo que você está aprendendo. Graças a Deus. Então ontem nós vimos que Deus reconheceu, Deus apresentou Jesus como Messias com um sinal. O Messias, o Cristo de Deus, batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Esse é o batismo que Jesus Cristo trouxe. E nós queremos seguir esse ensinamento porque ele está em todas as Escrituras. Toda a palavra de Deus dá testemunho desta verdade. E eu gostaria muito que você colocasse dentro do seu coração esta palavra. Aleluia! Então nós vamos começar lendo o nosso primeiro texto desta noite em João capítulo 6, versículo 27. João 6, 27. Nós vamos falar nessa primeira parte sobre o selo da aprovação de Deus. O selo da aprovação de Deus. Comentamos ontem que existe um testemunho divino a respeito da veracidade da fé de alguém. Uma coisa muito importante que tem se perdido ao longo do tempo na igreja é o fato de que Deus somente trabalha com a verdade do nosso coração. O Espírito Santo, ele não age e não trabalha com a falsidade do coração humano, somente com a sinceridade de coração. Aleluia! O Espírito Santo, diferente dos homens, ele não concorda com o que é mentiroso, só com o que é verdadeiro. Então, uma pessoa pode dizer, eu sou salvo, eu sou de Jesus. Só Deus pode dar testemunho disso. Porque a salvação é uma obra espiritual. Então, nós precisamos entender como Deus faz para aprovar alguém genuinamente. E nós vamos ver isso começando com Jesus. João 6, verso 27, Jesus Cristo está falando, e ele diz assim, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Deus, o Pai, colocou um selo de aprovação em Jesus Cristo. Aleluia! E que selo de aprovação é esse? Isaías 42, versículo 1, havia uma profecia a respeito de Cristo. Isaías 42, verso 1, esses textos estão aí todos no livreto. Diz assim, eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Aleluia! Eis o meu servo, a quem eu escolhi, aquele que eu escolhi. O Senhor falou pela boca de Isaías, eu tenho prazer neste servo aí. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Quando nós vamos
para o batismo de Jesus Cristo, Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, o Senhor Jesus aparece para João Batista. Nós lemos ontem esse texto em João, no capítulo 1, do 32 ao 34. E quando Jesus aparece, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então João diz: eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vê o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no verso 16, nós temos a mesma passagem de Isaías 42. O texto diz: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Verso 17. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Aleluia! Isaías 42, ele diz: eu tenho prazer nele, ele é amado, em quem eu me agrado, porém nele o meu espírito. E aqui em Mateus se cumpre esta palavra: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E Deus coloca nele o seu espírito. O selo da aprovação de Deus é o Espírito Santo em Jesus Cristo. A maneira que Deus testemunhou de que ele era o escolhido, de que Deus tinha prazer nele, de que ele traria justiça às nações, de que ele era o Messias, é o fato de que o Espírito viria sobre ele e permaneceria sobre ele. Aleluia! Existe um selo pelo qual Deus aprova algo, alguém aqui na terra. E quando nós vemos isso acontecendo na igreja do Senhor Jesus, nós precisamos prestar atenção muito nisso. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: quando vocês creram no evangelho da verdade que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, mesmo Paulo diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aleluia! O selo de Deus é o Espírito Santo. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22, também o apóstolo Paulo diz a mesma coisa. Ele diz: é Deus que nos faz permanecermos em Cristo Jesus. Ele nos selou e nos deu o Espírito Santo como garantia do que está por vir. Aleluia! O batismo com o Espírito Santo é o selo divino, a aprovação de Deus, a confirmação de Deus de uma obra genuína na sua vida. O batismo com o Espírito Santo é o selo divino, a chancela divina de uma obra autêntica na sua vida. Foi assim que ele fez com Jesus, e é assim que ele continua fazendo conosco até hoje. Por quê, pastor? Porque você precisa aprender que existe uma grande diferença entre aceitar Jesus e ser aceito por Jesus. Aceitar Jesus, ser aceito por Jesus. Alguém, qualquer pessoa na terra, ela pode ouvir o Evangelho, a pregação sobre Jesus Cristo, e receber o perdão dos pecados aqui na terra, e reconhecer que Jesus é o Salvador.
Isso traz para ela o perdão de Deus. Isso faz com que ela possa nascer de novo. No entanto, para que a obra do Senhor seja completa, é necessário que Deus dê testemunho daquela salvação. É necessário que Deus cele a fé daquela pessoa. E este ensinamento, ele era fundamental quando a igreja começou. Eu quero te mostrar alguns exemplos para você entender como alguém pode crer em Jesus e ser reprovado por Jesus. Que é isso, pastor? Não, que é isso nada. Abra aí João capítulo 1, versículo 12. Hoje você vai se converter. Aleluia. Olhe para a pessoa do teu lado, vê se ela tem cara de crente. Diga para ela, hoje você vai se converter. Aleluia. Ela ficou brava com você ou não? Se ela ficou brava é porque é para ela mesmo. Se ela sorriu é porque já é crente. Se ela não sorriu, né? Por que não sorriu? Mas se converteu já. João capítulo 1, versículo 12. Diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que receberam Jesus, aos que aceitaram Jesus, aos que receberam Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aquele que crê no Senhor Jesus, que crê no nome do Senhor. O que é o nome do Senhor? O nome Jesus significa salvação. O nome Jesus significa salvação, aquele que salva. Então João está dizendo assim: a todos quantos receberam a Cristo, todos quantos creram que Ele é o Salvador, Ele é aquilo que o seu nome significa, receberam o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem crê no Senhor Jesus como Salvador da sua vida, recebe direito de ser filho de Deus. Torna-se um filho de Deus. Torna-se um filho de Deus. Se você crê no Senhor Jesus como Salvador, você é um filho de Deus. Aleluia! Você é um filho de Deus. No entanto, você ainda precisa do testemunho divino. Agora olha só o que acontece no capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, verso 23 ao 25. Se eu crer que Jesus é o Salvador, se eu aceitar a Cristo, aceitar o perdão dele na minha vida, eu sou filho de Deus. Eu já nasci de novo. Eu tenho a vida eterna e o perdão dos pecados. João 2, verso 23 até o 25 diz assim: enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Viram os milagres que Jesus fez e creram que ele era o Salvador. Creram no seu nome. Creram, Jesus, Salvador. Mas, verso 24, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Eles disseram: nós cremos que tu és o Salvador. Mas a palavra diz que Jesus não confiava no que eles estavam falando, porque ele conhecia o coração de todos eles. Você pode falar com a sua boca:
Eu creio em Jesus. Jesus é o meu Salvador. Eu recebi Jesus. Eu aceitei Jesus. Como que eu vou saber se isso é verdade? Porque eu ouço o que você diz com a sua boca, mas Deus ouve o que você diz com o seu coração. Aleluia! Só o Senhor conhece o coração do ser humano. Você não pode faltar nessas aulas, porque você vai aprender sobre a voz do teu coração. A sua vida nunca mais vai ser a mesma depois que você aprender isso. Agora, isso começa aqui com a salvação. Em Romanos, no capítulo 10, versos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz assim: se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. O que Paulo está dizendo é que a confissão da minha boca, Jesus é o Senhor, precisa estar amparado por algo dentro do meu coração. Eu creio de todo o coração que Ele está vivo, que Ele ressuscitou dos mortos. Aí você será salvo. Por isso, gente, por isso é que você vê esta situação em meio aos cristãos dos nossos dias. Pessoas que confessam com a boca: Jesus é meu Salvador, Jesus é o Senhor da minha vida, eu nasci de novo. Mas a vida daquela pessoa revela outra coisa. O testemunho da boca não está acompanhado por uma verdade do coração. Aquele que creu e recebeu Jesus precisa, depois disso, ser recebido por Jesus, ser aceito por Jesus. E é exatamente aí que entra o batismo no Espírito Santo. Jesus Cristo é o Messias, porque Ele batiza com o Espírito Santo. Qualquer outras religiões da terra, você tem pessoas que se batizam. Batizam nas águas. Sim ou não? Qualquer outra religião, as pessoas usam determinados tipos de roupas. Sim ou não? Em qualquer outra religião, as pessoas praticam a oração. Sim ou não? Em qualquer outra religião, as pessoas se abstêm de coisas. Tem religiões que não assistem TV. Tem religiões que a pessoa é proibida de fazer determinados tipos de coisas, comer determinado tipo de comida. Isso tudo não significa salvação. Isso tudo pode não significar absolutamente nada, pode significar apenas que alguém se tornou religioso. Agora, nenhuma religião na terra batiza no Espírito Santo. Aleluia! Qualquer religião, qualquer sacerdote pode falar em nome de Jesus. E o batismo no Espírito? Ah, não, isso aí é uma coisa que ficou para trás. Esse é um assunto que a gente ainda não entendeu direito. Não, pode vir aqui que eu ensino você. Que é isso, pastor? Que é isso? Nada. Eu sei o que eu ensino. E os sinais acompanham a palavra de Deus.
os testemunhos do Senhor estão na sua vida, da palavra de Deus. Isso era o ensino da igreja quando ela começou. E nós vamos ver isso. O Senhor Jesus, na sequência aqui, João capítulo 3, tem um encontro com Nicodemos. E ele pergunta para Jesus, ele diz para Jesus: olha, você é um homem vindo de Deus, você é um mestre de Deus, porque ninguém faz os milagres que você faz se Deus não estiver com ele. Jesus diz assim para ele: ô Nicodemos, o negócio é o seguinte, em verdade te digo que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aí ele diz assim: mas como é que eu vou nascer de novo? Será que a minha mãe vai me engolir? E vou nascer de novo? Né? Se fosse um de nós, ele dizia: mas você é muito orelhudo. Mas como Jesus não é igual a nós, aí Jesus diz assim para ele: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino. Quando você nasce de novo, você vê o reino, mas você não pode entrar no reino sem o Espírito. Aleluia! Alguém pode receber Jesus aqui na terra, alguém pode receber o perdão dos seus pecados aqui na terra, e pode ver o reino, e pode ser filho de Deus, mas só entra se Deus der testemunho. Batismo no Espírito. Tem que nascer, tem que entrar pelo Espírito. A pessoa que hoje é cristão, entregou a vida para Jesus, é salva, batizado nas águas, e ela não tem o batismo no Espírito, ela ainda está na mesma condição de salvação do Antigo Testamento. No Antigo Testamento as pessoas criam que o Messias viria, não criam? Davi morreu crendo nessa promessa. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, todos eles morreram crendo que o Messias viria. Por isso foram salvos. No entanto, nenhum deles, quando morreu, entrou no céu, até que Jesus viesse e ressuscitasse dos mortos. Porque sem o Espírito, você não entra no reino. O batismo no Espírito é o batismo de Cristo. Quando Cristo te batiza no Espírito, Ele está dizendo: parabéns, você foi aceito por Deus. Aleluia. Quem é batizado no Espírito? Você foi aceito. Você não apenas aceitou, você foi aceito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver agora alguns episódios aqui no livro de Atos. Está lá na página 13 do seu livrinho. Aleluia. Você não comprou, azar o seu. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos capítulo 8. Vamos ver uma coisa muito interessante. Vocês estão comigo? Aleluia. Vocês estão entendendo ou não? Graças a Deus. Vamos ler a partir do verso 9. Atos capítulo 8, a partir do versículo 9. Aleluia. Diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria.
Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, o Salvador Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Verso 13. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Simão era um mágico, um ilusionista, um encantador, e ele iludiu o povo de Samaria dizendo que ele tinha poder divino. Mas quando Filipe chega em Samaria pregando o evangelho, curando os enfermos, expulsando demônios, operando milagres, Simão ficou estarrecido e todo o povo também. E eles disseram: isso aqui é muito diferente dessa ilusão aí. O próprio Simão creu que Jesus era Salvador e foi batizado nas águas. Agora olha a sequência, verso 14. Os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Aleluia! Preste atenção. Eles tinham crido que Jesus era o Cristo, eles foram batizados nas águas, mas eles ainda não haviam sido batizados no Espírito. Não é interessante isso? Por que Filipe simplesmente não batizou eles no Espírito? Por que é que os apóstolos de Jerusalém tiveram que vir até lá para levar esse batismo? Porque o batismo no Espírito era o selo divino que a igreja usava para certificar a veracidade da fé. A igreja em Jerusalém sabia como Deus dava testemunho daquilo. Então, quando eles souberam que a palavra de Deus chegou a Samaria, eles enviaram Pedro e João. E eles foram lá, imporam as mãos sobre as pessoas, eles começaram a ser batizados no Espírito, só que Simão não foi. E então Simão diz: quanto é que custa para mim pôr a mão e receber o Espírito? Ou batizar os outros no Espírito? E Pedro responde: R$2.000. É isso? Pedro diz assim para ele: você não tem parte alguma nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Alguém pode dizer: eu aceito Jesus. Gente, não era um orelhudo igual eu que estava pregando lá, era Filipe. Filipe operou milagres e maravilhas. Simão creu. Eu creio que você está falando aí. Foi batizado nas águas, mas quando chegou a hora do batismo no Espírito, ele foi reprovado.
Pedro diz: o teu coração está cheio de amargura e preso pelo pecado. Se arrependa do que você está pensando no seu coração. Se arrependa do que você tem no teu coração. Se arrependa de todo o coração. E Deus vai te ajudar. Esse povo verdadeiramente creu no Senhor. E então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles. E eles receberam o batismo no Espírito. Uma coisa é aceitar Jesus. Outra coisa é ser aceito por Jesus. Quantos estão entendendo o ensino? Aleluia. O livro de Atos continua. Você tem, por exemplo, apenas para citar, Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo, quando teve aquela experiência, Ananias vai visitar a sua casa. Ananias vai visitar onde Paulo estava hospedado. Você tem Atos 9, versos 17 e 18, que diz assim: então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho para onde você vinha. Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. O apóstolo Paulo recebeu o batismo no Espírito antes de ser batizado nas águas. Quando Deus envia Ananias até a casa de Saulo, Ananias diz: eu não vou lá, esse homem está prendendo todo mundo. Isso aí é uma cilada. Ele quer me matar, eu sou cristão. Deus diz: não, pode ir, porque eu alcancei ele. E quando Ananias chega lá e vê aquele homem, impõe as mãos sobre ele, ele é cheio do Espírito. Verdadeiramente Deus alcançou ele. E então ele vai para as águas. Você tem Atos capítulo 10, a experiência de Pedro na casa de Cornélio. Aleluia. Pedro vai até a casa de Cornélio. Atos 10, versos 44 ao 47. Eu vou lendo o texto aqui, por causa do nosso tempo, mas você tem aí no seu livreto, ou você pode ir anotando aí os versículos que nós estamos colocando aqui. Atos 10, 44 ao 47. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Pode alguém negar o batismo nas águas para eles? Eles receberam o Espírito Santo como nós recebemos. O batismo no Espírito e o batismo nas águas são dois batismos indispensáveis para a igreja. Mas por falta de entendimento e de ensino, basicamente toda a nossa teologia se fundamentou em um batismo só. E o batismo no Espírito virou meio que uma experiência espiritual que de repente alguém recebe. Se estiver muito santo, se orar muito, jejuar muito, subir muito monte. Mas não é isso. O batismo no Espírito é uma doutrina essencial do Evangelho. E ele deveria acontecer até mesmo antes do batismo nas águas. Alguém diz assim: eu aceito Jesus como o Senhor da minha vida. Como é que eu vou saber disso?
se Deus é testemunho, realmente é verdadeiro. E aí você pode batizar essa pessoa nas águas. Aleluia. Vamos lá. Esse episódio na casa de Cornélio causou um rebuliço na igreja. Por quê? Porque a tradição judaica impedia um judeu de ir comer na casa de um gentio. Então, quando Pedro estava orando no telhado da casa, né, e o telhado da casa era um lugar de oração, não era igual ao nosso telhado aqui, um anjo de Deus aparece para ele. Na verdade, ele teve uma visão. Um lençol desce do céu, com várias comidas de animais impuros que o judeu não comia. Porco, por exemplo, camarão. Eles não comiam camarão. Pecado, né? E aí uma voz do céu disse para Pedro: mata e come. Pedro disse: de modo nenhum, nunca pus coisa impura na minha boca. A voz de Deus falou de novo: mata e come. Não chama de impuro o que eu santifiquei. Misericórdia. Aí a Bíblia diz que Pedro estava extasiado com aquilo, ainda pensando no significado dessa visão, quando o Espírito Santo falou para ele: vai chegar 3 homens aí, vão bater na frente da casa, não tenha medo, siga eles. De repente, estamos aqui procurando um tal de Simão Pedro que está aí nessa casa. Sou eu mesmo, vamos embora. Por que vocês vieram aqui? Porque o nosso chefe, chamado Cornélio, estava orando lá na casa dele. E um anjo de Deus apareceu para ele e disse assim: vá na rua tal, na casa número tal, e peça por um tal de Simão Pedro que está lá. Ele vai vir com você e vai trazer palavras por meio das quais você vai ser salvo. Aleluia! Que maravilha! E aí Pedro vai, e Pedro chega na casa de Cornélio e começa a pregar. Pedro ainda estava pregando, de repente o Espírito Santo caiu sobre eles. E começaram a orar em línguas e orar em línguas. E os judeus que estavam acompanhando Pedro ficaram chocados. Uau! Os gentios receberam o batismo no Espírito iguais a nós. Significa que Deus os aceitou. Mas é claro que aceitou, e Deus não falou com você. E aí Pedro volta para Jerusalém e a igreja estava lá. O que eles foram fazer na casa dos gentios? Hein? Eles foram fazer lá. E Pedro está desviado, Pedro? Essa igreja aqui tem doutrina, Pedro. Você foi fazer lá? Foi comer na casa deles? Aí Pedro começa a dar o relatório, Atos capítulo 11, verso 15. Atos 11, 15. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor Jesus tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para pensar a opor-me a Deus? Pedro está prestando contas para a igreja em Jerusalém, que mantinha o ISO 9002 da fé. Sabe o ISO não? A igreja de Jerusalém, o ISO 9002. Pedro está dizendo: gente, como é que vocês querem que eu me oponha a Deus, se eles foram batizados no Espírito igual a nós? Vocês não lembram que Jesus disse que se acontecesse, seus cabeçudos? Ai, é mesmo, né, Pedro? Aí no verso 18 diz: ouvindo isso, não apresentaram mais objeções nenhuma, e louvaram a Deus dizendo: poxa, então Deus concedeu arrependimento para a vida eterna até mesmo aos gentios. Pois é, contra Deus não dá para lutar. Agora você vai para Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Nós vamos ler do 5 até o 9.
que está acontecendo em Atos 15? O apóstolo Paulo já havia se convertido, já estava pregando o evangelho, fazendo missões. E as igrejas que Paulo fundou em vários lugares começaram a receber um ensino estranho. Alguns discípulos de Jerusalém começaram a passar nas igrejas que Paulo havia levantado, nas regiões da Galácia, Efésios, Tessalônica, e começaram a ensinar: se vocês não se circuncidarem, vocês não vão para o céu. Quando Paulo descobriu isso, ficou no veneno. E Paulo pegou Barnabé e diz: negócio é o seguinte, nós vamos lá em Jerusalém tirar isso a limpo. E eles foram. E aqui em Atos capítulo 15 narra o concílio de Jerusalém, que é a primeira reunião doutrinária da igreja para definir questões de fé. Concílio de Jerusalém. E então a Bíblia diz que houve não pequena discussão entre eles. Aleluia. Olha só o verso 5 aí, Atos 15. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido em Jesus e disseram: é necessário circuncidar os gentios e exigir que eles obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês, para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós judeus e eles gentios, visto que purificou seus corações pela fé. Deus demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo. Uma coisa é aceitar Jesus, outra coisa é ser aceito por Jesus. O batismo com o Espírito Santo é Deus te aceitando no reino. É Deus testificando dos céus: você pertence ao reino. Você pertence ao reino. Verdadeiramente eu te recebo. Você consegue compreender a importância do batismo com o Espírito Santo? É porque nós não lemos a Bíblia sem prestar atenção no que ela está dizendo. Em Marcos 16, por exemplo, o Senhor Jesus chama os discípulos e diz assim: vão por todo mundo e preguem o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer, for batizado nas águas, será salvo, mas quem não crer será condenado. Tudo bem, Senhor. Vamos pregar o evangelho, aqueles que crerem, batizamos nas águas, serão salvos. Mas como que eu vou saber quem vai crer? Na sequência, Jesus diz assim: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Como que eu vou saber quem creu para que eu possa levá-lo às águas? Em meu nome falarão novas línguas, curarão os enfermos, expulsarão demônios. Sinais básicos de quem creu em Jesus. Sinais essenciais, comandante, de quem creu em Jesus: falar novas línguas. Você fala novas línguas sem ser batizado no Espírito? Não. Quem crê, quem é que crê? Esses sinais vão mostrar e for batizado. Aleluia! Posso ver a sua cara de surpresa? O batismo com o Espírito não é apenas uma experiência pentecostal. É um ensino fundamental
do Evangelho de Jesus Cristo. Deus disse para João: você vai saber quem é o meu filho, porque ele batiza com o Espírito Santo. O verdadeiro Jesus batiza com o Espírito Santo. Quando alguém verdadeiramente creu em Jesus, quando alguém recebeu o perdão de Jesus aqui na terra, ela tem o direito, e eu digo a você, o dever, nós, discípulos de Cristo, temos o dever de conduzir essa pessoa ao batismo no Espírito. Porque ele é o batismo que Jesus Cristo trouxe. A igreja de Cristo, os discípulos de Jesus, sabiam disso. Por isso que você vê que são eles que vão levando o batismo no Espírito. Quando eles souberam que o Evangelho chegou a Samaria, eles foram verificar aquilo e levaram o batismo no Espírito. Quando ele chega na casa de Cornélio, ele leva o batismo no Espírito. Em Atos 19, o apóstolo Paulo chega até a cidade de Éfeso. Havia um grupo de 12 discípulos se reunindo em nome de Jesus. Um homem chamado Apolo, no capítulo 18 de Atos, passa por lá, prega que Jesus é o Cristo. Eles creram em Jesus, foram batizados nas águas, estavam se reunindo em nome de Jesus. Paulo chega até a cidade de Éfeso e vai procurar uma igreja. Paulo chega lá e diz: tem alguma igreja de crente aí? Ah, tem aquela ali, deixa eu ir lá. E Paulo vai participar da reunião daqueles discípulos. E aí Paulo dá uma olhada e diz assim: escute, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Sabe o que eles responderam? Nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Eles haviam crido e sido batizados. Nem sabiam da existência do Espírito. Eles já eram filhos de Deus. Eles já haviam crido, perdoados. Então, cai por terra essa doutrina que diz: quando você foi salvo, você já foi batizado no Espírito. Já escutou isso aí ou não? Não, o batismo no Espírito acontece na salvação. Você foi salvo, então você já foi batizado no Espírito. Nem sabemos que existe o Espírito Santo. Então Paulo pergunta: em qual batismo vocês foram batizados? Ah, no batismo de João. Daí ele diz: não, queridos, né? O apóstolo Paulo era meio discípulo da pastora Eliane. Queridos, né? Não. Então Paulo leva eles ao batismo em nome de Jesus. Paulo batiza eles nas águas de novo. E impondo sobre eles as mãos, ficaram cheios do Espírito e começaram a falar novas línguas e profetizar. Aleluia. O batismo no Espírito é o selo da redenção. O batismo com o Espírito Santo é o testemunho divino do perdão genuíno dos nossos pecados. Por isso, todo cristão, todo aquele que crê no Senhor Jesus, precisa do batismo no Espírito. Deve ser batizado com o Espírito. Aleluia! E isso vai acontecer com você essa noite. Amém? Você entendeu esse ensino? Glória a Deus. Ficou claro? É uma continuidade daquilo que nós vimos ontem, mas hoje eu fiz questão de usar inúmeras referências bíblicas e ainda tem várias outras que eu poderia usar, para que você entenda o quanto isso está fundamentado e enraizado na palavra de Deus. Nós não podemos negligenciar esse batismo. Nós, como ministros de Deus, você como discípulo de Jesus, precisa levar isso adiante. Porque é a partir dele que o verdadeiro Cristo se move no nosso meio. O batismo que Jesus trouxe foi o batismo no Espírito. Essa é a grande diferença entre o Evangelho e a religião.
Essa é a grande diferença entre a genuína fé e uma crença religiosa. Aleluia. Depois do nosso intervalo, nós vamos aprender o que é o batismo com o Espírito Santo. E nós queremos ter um tempo de oração com você, um tempo de busca ao Espírito aqui essa noite. Graças a Deus. Feche teus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado. Senhor, o Senhor não precisa de nenhum momento para batizá-los no Espírito. Então eu peço que aqueles, Senhor, que genuinamente creram em Ti, e o Senhor sabe que eles estão aqui, começa agora a trazer línguas estranhas ao coração dessa pessoa. Sim, Espírito Santo, estas línguas darão testemunho de que ela está recebendo a aprovação dos céus. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo. Todo aquele que creu, todo aquele que recebeu a Cristo, receba o batismo no Espírito, com a evidência das línguas espirituais. Receba agora, no fundo do seu coração, a linguagem do Espírito comece a brotar, pelo poderoso nome de Jesus. Pelo poderoso nome de Jesus. Sim, Senhor, não apenas isso, mas eu posso sentir o seu poder agindo. Eu posso perceber o movimento do teu Espírito. Então toca agora, Senhor, naquele que está enfermo, aquele que está doente, pelo poderoso nome de Jesus. Toda dor, toda enfermidade, todo mal, saia em nome de Jesus. Receba a saúde, receba a paz, coração aflito, receba a paz, corpo doente, receba a saúde, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.